A luta é grande, tá lhe chamando para batalha. Probabilidade, espaço amostral, evento desejado, é com a gente agora, viu? 44 questões e essa é só a primeira aula das 3. Vamos comigo? Tá preparado? Vamos lá. Definições iniciais de probabilidade. Espaço amostral. Conjunto formado por todos os resultados possíveis de um determinado fenômeno ou experimento aleatório. Joguei um dado, pode dar qualquer número, se ele tiver 6 fáceis, né? Pode dar qualquer número de 1 a 6. Partida de futebol, pode haver vitória, empate ou derrota. Esse é o espaço amostral. Todos os resultados possíveis, ok? Nós usaremos muito uma coisa chamada evento desejado. Aquilo que você quer ou que a questão pede é um subconjunto do espaço amostral que queremos que ocorra. Por exemplo, eu quero que meu Vasco ganhe, é o que eu desejo. Eu quero que dê um número par no dado, é o que eu desejo, ok? Muito bem, Carlos. Então vamos lá. Quando todos os eventos têm a mesma chance de ocorrer, os chamados eventos equiprováveis. Então eu estava dando um exemplo do futebol, gente. Se o Vasco for jogar, por exemplo, com o Real Madrid, do ponto de vista probabilístico, eu não levo em conta a qualidade do jogador. A mesma chance que o Vasco tem, o Real Madrid tem. Então, nas questões de probabilidade, quase sempre nós trabalhamos com eventos equiprováveis, a não ser que a questão diga o contrário. Tá? Se a questão não disser nada, você imagina que os resultados podem ocorrer igualmente para cada um dos lados, ok? Podemos definir probabilidade de ocorrer um determinado evento A dentro de um espaço amostral. Ou seja, como é que eu calculo a probabilidade em matemática? Praticamente toda a aula de hoje. Número de resultados do evento que você quer, o evento desejado, evento A, dividido pelo número de resultados do espaço amostral. Eu estou falando número de eventos do resultado desejado, porque quando a questão pede qual a probabilidade de, é o que ele deseja, tá certo? Então, para calcular a probabilidade, você divide todos os resultados possíveis do evento desejado pelo espaço amostral. E é lógico que a probabilidade, gente, tem que estar entre 0 e 1, porque probabilidade tem a ver com porcentagem, e 1 é 100%. Então, quando for 0, é impossível de ocorrer, tá certo? E quando for 1, sempre vai ocorrer. Probabilidade 0, impossível ocorrer. Probabilidade 1, sempre vai ocorrer. Tá bom? Muito bem, Carlos. Fazendo uma analogia com conjuntos. Algumas questões que a gente vai fazer, a gente lembra da união de conjuntos, tá? Vamos lá. Seja PA a probabilidade de ocorrer um evento A e PB a probabilidade de ocorrer um evento no mesmo espaço amostral. A probabilidade de ocorrer o evento A ou B. Lembra que ou em conjunto significa união. Vai ser sempre o que, gente? Probabilidade de A união B. Probabilidade de ocorrer A ou B. É a probabilidade de ocorrer A mais a probabilidade de ocorrer B, menos os resultados em que pertence a A e B, a interseção. A gente fez isso muito em conjuntos. Então é só você lembrar daquela regrazinha do conjuntos. A união dos dois conjuntos é o primeiro, mais o segundo, menos a interseção, porque ocorre para os dois. Aqui é a mesma ideia. Então, em outras palavras, a probabilidade de ocorrer o evento A ou B é a probabilidade de ocorrer A, mais a probabilidade de ocorrer B, subtraída da probabilidade de ocorrer os dois. Tá bom? É muito comum, gente, exercícios envolvendo probabilidade e conjuntos. E já vamos começar a nossa bateria de exercícios dos 44. Esse é o primeiro. Em um grupo de 300 pessoas, sabe-se que 50% aplicam dinheiro em caderneta de poupança. Então, gente, 150, né? Só calcular 50% de 300 aí. 30% aplicam dinheiro em fundos de investimento. É só calcular 30% de 300. 45% aplicam dinheiro nos dois. Já sei que começa por aí, né, Carlos? Aula de conjuntos, exatamente. Sorteando uma pessoa nesse grupo, a probabilidade de que ela não aplique em caderneta de poupança nem em fundo de investimento é, em outras palavras, são aquelas pessoas que estão fora dos conjuntos. É o que ele quer. Então, o que é o evento desejado? As pessoas que nem aplicam em poupança, nem aplicam em fundo de investimento. Então, fazendo uma rápida retrospectiva de conjuntos, vamos lá. Nós sabemos que um conjunto é representado pelo diagrama de Venn, então vamos chamar caderneta de poupança do amarelo, vamos chamar fundo de investimento do vermelho. Estou vendo que tem uma interseção aqui, né? Então vamos começar. Caderneta e fundo, a gente sempre começa pela interseção. Lembra da faixa de Gaza? Carlos, achei massa. Vamos botar 45 aonde? No meio, que pertence aos dois. Então, caderneta e fundo é a interseção, gente. Essas 45 pessoas aplicam simultaneamente em caderneta de poupança e em fundo de investimento. A questão diz que 50% das pessoas aplicam em caderneta de poupança.
50% de 300, 50% é 50 sobre 100, que é 0,5. Vezes 300, 150 pessoas aplicam em caderneta de poupança. Mas veja, dentro da bola caderneta de poupança já tem 45. Tem que tirar 150 de 45, conclusão, 105 pessoas investem apenas em caderneta de poupança. Lembra, gente, que do conjunto todo a gente tira o que é a interseção? Pronto, fundo de investimento já está aqui, ó, 30% de 300 é 90. Né? 30% é 0,3 de 300 dá 90. Já tem 45, então vamos tirar de 90, 45. Você lembra, né, gente, da aula de conjuntos? Dá uma pausa aí e volta lá para conjuntos. Então, galera, pensa comigo. Se são 300 pessoas, 105 aplicam só em caderneta, 45 só em fundo e 45 nos dois, quantas não vão aplicar em nenhum? Total 300 menos 105 menos 45 menos 45. 105 pessoas não vão aplicar em nenhum deles, fica do lado de fora das bolas. Mas o que a questão pediu, gente? Sorteando uma pessoa desse grupo, ou seja, do espaço amostral de 300 pessoas, que é o total, a probabilidade de que ela não aplique em nada, ou seja, as 105 pessoas. Lembra, gente, que as 105 pessoas não aplicam em nada das 300? Então, a probabilidade é o que eu quero. Eu quero que a pessoa não aplique nem em poupança, nem em fundo de investimento, ou seja, ela não aplique nada. Então, a probabilidade é 105 sobre 300. Aí o detalhe, tá, gente? Como a probabilidade pode ser dada em porcentagem, quando você dividir 105 por 300, dá 0,35. Mas uma outra maneira de fazer, talvez, se fosse dividir por 3 em cima e embaixo, ficaria 35 sobre 100. 35% ou 0,35. Como as alternativas estão em decimais, letra C. Carlos, amei a questão. Show. Parabéns. Vamos então agora falar um pouquinho, gente, sobre uma das probabilidades que mais cai em concursos. Probabilidade condicional. Eu quero saber o que é que você está achando da aula. Você está ao vivo no nosso chat, agora em agosto? Dá uma olhada aí no chat, tá? Manda aí um alô pra gente. Um alô aí para São Paulo. Pedro, que entrou no nosso grupo agora, tá, Pedro? Seja bem-vindo. Probabilidade condicional. Trata-se da probabilidade de ocorrer um evento A tendo ocorrido um elemento B, ou seja, um evento B. Elemento não, um evento B. Probabilidade de A tendo ocorrido B. Então, a probabilidade de A tendo ocorrido B é a interseção de A e B sobre NB. É uma fórmula que os livros de matemática usam, mas na prática, a gente sempre faz de outro modo as questões, tá bom? O espaço amostral nesse caso é B. Então, veja bem, se B ocorreu, ele é o espaço amostral. É mais ou menos assim. Eu chego numa sala e tem 30 homens e 20 mulheres. Aí eu digo assim, galera, vamos sortear um chocolate, hein? Atenção, tirei, é homem! 30 homens e 20 mulheres. O meu espaço amostral, que era 50 pessoas, 30 homens e 20 mulheres, quando eu digo que é homem, ele se reduziu para 30. Então seria o espaço amostral. Em outras palavras, a probabilidade condicional, a função dela é reduzir o espaço amostral. Vou dizer de novo para você anotar. Carlos, o que é que a probabilidade condicional faz? Ela reduz o espaço amostral. Vamos a um exemplo. Maria jogou um dado de 6 faces e verificou que o resultado foi par. Pronto, gente. Então, o meu espaço amostral não é mais 6 de 1 a 6. O meu espaço amostral é 3. Os 3 números pares, ó, 2, 4 e 6. Ele quer que evento desejado? A probabilidade de ter sido um número primo. Gente, 2, 4 e 6, dentro desse espaço amostral, só 2 é primo. Aliás, é o único par primo. Então, a probabilidade seria 1 em 3, tá? Anota uma observação importante, tá, gente? Decisiva a partir de agora, praticamente nas 43 questões que faltam. Depois da palavra probabilidade em um enunciado, tem uma grande chance de ser o evento desejado. Então, você está lendo uma questão. Qual a probabilidade de? Depois de probabilidade é o evento desejado, quase sempre. E antes da palavra probabilidade tem um espaço amostral. Então, vamos ver se funciona nessa questão. Maria jogou um dado de 6 faces e verificou que o resultado foi par. Qual a probabilidade de ter sido um número primo? Antes da palavra probabilidade, está dizendo que o resultado foi par. Antes da palavra probabilidade é o espaço amostral. E depois da palavra probabilidade é o evento desejado. Evento desejado, C', só o número 2. Espaço amostral, par, 2, 4 e 6. Então, um resultado em 3.
Carlos, eu nunca tinha visto essa observação. Pois vamos ver agora, IF São Paulo. Que questão massa, gente. Uma escola de ensino médio fez uma pesquisa para conhecer as carreiras que os alunos escolheram para prestar o vestibular, né? Algumas universidades ainda trabalham com vestibular. A tabela a seguir apresenta as carreiras escolhidas pelos 160 estudantes. Galera, dá uma rápida conferida aí se tem 160 aí. Tem? Beleza. Dá uma rápida olhada que os homens são 60 pessoas e as mulheres são 100. Tá? Some aqui os masculinos, dá 60. E as mulheres, quando ser somado, dá 100. Por isso que são 160 estudantes entrevistados. O curso de medicina tem 12 homens e 20 mulheres. O curso de letras tem 6 homens e 16 mulheres. E por aí vai. O que a questão quer? Um desses estudantes é escolhido ao acaso. E sabe-se que ele é do sexo masculino. A probabilidade desse estudante ter escolhido medicina é... Gente, antes da palavra probabilidade vem um espaço amostral. Sexo masculino. Depois da palavra probabilidade vem o que ele quer, ter escolhido medicina. Então, em outras palavras, ele quer saber o seguinte: qual a probabilidade de um homem ter escolhido medicina? Viu que é uma probabilidade condicional? No enunciado, sabe-se que ele é do sexo masculino. Então, eu reduzo o meu espaço amostral de 160 para 60. Por que 60? Porque se ele foi homem, o espaço amostral deixa de ser o total de homens e mulheres e passa a ser só o total de homens, que é 60. No trecho, a probabilidade desse estudante ter escolhido medicina é o evento desejado. Então, em outras palavras, o espaço amostral é 60, tudo isso aqui, e o evento desejado é 12. Então, eu vou escolher 12 dentre o total 60. A minha probabilidade é 12 sobre 60. Evento desejado tem 12 elementos, os 12 homens. 60 é a quantidade de homens que se inscreveram aqui. 12 em 60, ao dividir dá 0,20, é a mesma coisa de 20 sobre 100, ou seja, 20%. Carlos, letra E. Tô gostando da aula, viu, Carlos? Obra-prima, anote aí, gente. Talvez a melhor questão da aula. Um jogo de memória é formado por 6 cartas, conforme as figuras que se seguem. Conhece o jogo de memória, gente? As cartas ficam de cabeça para baixo e você sempre tem que tirar 2 iguais, tá? Após embaralhar as cartas e virar as suas faces para baixo, o jogador deve buscar as cartas iguais, virando exatamente 2. Então você vai escolher 2 dentre as 6 cartas aí, tá bom? A probabilidade dele retirar ao acaso 2 cartas iguais na primeira tentativa é... Galera, essa questão ela pode ser feita de 2 maneiras. A primeira maneira eu vou usar a análise combinatória, tá? Meu espaço amostral, de 6 eu vou escolher 2. Arranjo a combinação. Combinação, porque ao escolher 2 não importa a ordem. Então, o espaço amostral é, das 6 cartas, eu escolho 2. Combinação de 6 para 2 é 6 vezes 5 dividido por 2 vezes 1. 15. Agora, veja bem, o meu evento desejado é tirar cartas iguais. Eu não só tenho uma chance, não, eu tenho 3. Porque eu posso tirar 2 corações, 2 ouros ou 2 carinhas de felicidade igual a sua agora. Que lindo. Tem 3 maneiras dentre as 15. Qual é a probabilidade de eu conseguir tirar 2 cartas iguais? 3 sobre 15, ou seja, simplificando 1/5. No entanto, eu não recomendo a solução por análise combinatória. Eu vou propor uma solução que eu vou usar demais nas aulas, tá? A solução é a seguinte, preste atenção. Olha como a probabilidade é incrível. Galera, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você vai tirar 2 cartas, né? Para retirar a primeira carta, a probabilidade é 100%, porque pode ser qualquer carta. Atenção, sempre a primeira retirada pode ser qualquer uma. Ó, primeira carta, 6 em 6, pode ser qualquer uma. Você poderia já botar 1 em vez de 6 em 6, tá? Uma, porque eu posso tirar qualquer uma. Agora, olha o detalhe. A segunda carta, digamos que a primeira que eu tirei foi um coração. Isso é uma hipótese. A segunda carta, gente, eu só tenho 1 em 5 para ser igual. Então, peraí, cara. Você está querendo me dizer o quê? A primeira carta pode ser qualquer uma? Pode. Pode. Ele quer que sejam 2 iguais. Então, a primeira, como eu não tirei nenhuma, pode ser qualquer uma. Sempre vai ser assim. Atenção. Sempre vai ser assim. A primeira a ser tirada é sempre 100%. Uma. 6 em 6, qualquer uma. Agora, a segunda é condicionada à primeira que você tirou. Como a primeira foi, por exemplo, um coração, a segunda eu só tenho uma chance dentre 5, porque a segunda tem que ser um coração. 1 para 5. Então, galera, o resultado vai ser 1
vezes 1/5. Probabilidade de retirar a primeira carta, qualquer uma, 100%. E a segunda carta tem que ser igual à primeira. Olha o detalhe, a primeira pode ser qualquer uma, mas a segunda é igual à primeira. Quantas são iguais à primeira? Só uma, que é o coração de 5. O resultado foi o mesmo, tá bom? Para lhe mostrar, então, letra D a gente já tinha visto. Para lhe mostrar, é sensacional, cara. Amei essa solução. Pois é, pois usa a mesma ideia na próxima questão. Gente, essa questão ela pode ser feita por análise combinatória, mas é muito mais interessante fazer como eu acabei de mostrar agora. Então, questão da UERJ eu vou fazer dessa maneira que eu fiz agora. Em uma sala, encontram-se 10 halteres distribuídos em 5 pares de cores diferentes. Os halteres de mesma massa são da mesma cor. Seu armazenamento é denominado perfeito quando os halteres de mesma cor são colocados juntos. Então, gente, quando eles estão juntos, a gente chama de armazenamento perfeito. Nas figuras abaixo, pode-se observar dois exemplos de armazenamento perfeito. Azuis juntos, o vermelho um pouquinho mais escuro juntos. Ó, isso aqui são armazenamento perfeito. Eles estão juntos, com a mesma cor, né? Muito bem. Arrumando-se ao caso os 10 halteres, a probabilidade de que eles formem um armazenamento perfeito é. Então, eu peguei esses 10 halteres que você está vendo aqui, gente, e misturei tudo, tá? Ele quer que... Qual a probabilidade de que, ao fazer isso aleatoriamente, aconteça um desses casos que você está vendo aqui? Bom, então eu pergunto, o primeiro haltere? Qualquer um. Eita, cara, entendi. Você vai colocar o primeiro haltere qualquer um. É verdade. Pronto, esse aqui. Escolhi esse. Agora veja, o próximo eu só tenho 1 em 9. Porque, veja, se eu coloquei o azul grande, atenção, o primeiro sempre é qualquer um, lembra? O segundo, gente, tem que ser igual a ele. Então, dos 9 que restaram, só tem uma chance em 9. O próximo pode ser qualquer um dos 8. É, qualquer um, porque ainda não tem o par dele. O terceiro pode ser qualquer um, ok? O quarto, não, tem que ser igual a ele. Gente, dos 7 que restam, quantos são iguais a ele? Só 1 em 7. O haltere quarto é idêntico ao terceiro. Cara, já sei, o quinto pode ser qualquer um, né? Porque dos 6 eu posso botar qualquer um aqui, que é o primeiro a ser colocado, gente, ainda não tem o par dele. Qualquer um. O sexto tem que ser igual a ele. Mas quantos iguais a ele tem? Só um dos 5 que restam. 1 sobre 5. O haltere é idêntico ao quinto. O próximo. Restam 4. Pode ser qualquer um, né? É, não tem o par dele ainda. Qualquer um. O oitavo. Igual a ele. Dos 3 que restam, quantos são iguais a ele? 1 em 3. O haltere é idêntico ao sétimo. O próximo pode ser qualquer um. E o último, o que restou, idêntico ao nono. O último é 1 em 1. Então, gente, eu tenho que fazer isso, vezes 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 isso. Somando, multiplicando tudo, eu vou ter 1 vezes 1 sobre 9, vezes 1, vezes 1 sobre 7, vezes 1, vezes 1 sobre 5, vezes 1, vezes 1 sobre 3, vezes 1, vezes 1. Aqui embaixo ficou 9 vezes 7, vezes 5, vezes 3, 945. Galera, quando eu botei 1 aqui, poderia ser 10 em 10, tá? Mas a gente já bota 1 direto. Então, essa é a resposta da questão. Mas, Carlos, como seria feito, embora você já tenha me alertado que é mais complicado, por análise combinatória? Vamos discutir outra solução, que eu não recomendo, mas vou mostrar, porque tem alunos que se identificam mais com análise combinatória. Gente, o espaço amostral é a permutação de 10 elementos com repetição de 2 objetos 5 vezes. É o quê? Gente, são 10 halteres e estão 2 iguais, né? Então, 5 conjuntos de 2 iguais. Então, eu vou permutar os 10 halteres e fazer com repetição, porque esse azul grande tem um igual a ele, o vermelho tem um igual a ele, o outro vermelhinho tem outro igual. Então, gente, o espaço amostral é a permutação completa dos 10 halteres com as repetições 2 a 2. 10 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial. O 10 foi até 2. Quando você faz as simplificações, ficou 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 9 vezes 7 vezes 5 vezes 3. E o que é que você deseja, gente? 5 pares de mesma cor. Então, eu desejo, gente, que eu tenha sempre os halteres juntos, permutando 5 vezes, 5 fatorial. Então, entenda, gente, o que você deseja? Você deseja que eles estejam juntos. Então, eu tenho 5 fatorial, já que eles estão juntos, né? Eles podem, o azul pode vir para baixo do vermelho, o vermelho para baixo do verde.
5 fatorial. Ao dividir o que você deseja, que é 5 fatorial, por isso aqui, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2, você vai encontrar o mesmo resultado. Gente, bem mais complicado, mas possível de fazer, tá bom? Muito bem. Agora vamos para uma questão do Enem, gente, que trabalha com uma coisa chamada árvore de possibilidades. Muitas, mas muitas questões, principalmente do Enem, trabalham com a ideia de árvore de possibilidades. Estamos na quinta das 44. Então vamos agora de Enem. Uma fábrica de parafusos possui duas máquinas, 1 e 2, para a produção de certo tipo de parafuso. Vá anotando aí, gente. Em setembro, a máquina 1 produziu 54 sobre 100 do total de parafusos produzido pela fábrica. Então pense comigo. Se a 1 produziu 54 sobre 100, a 2, 46 sobre 100. Anotou isso aí? Dos parafusos produzidos por essa primeira máquina, 25 sobre 1000 eram defeituosos. E, obviamente, 975 sobre 1000 eram perfeitos. Por sua vez, dos 46 sobre 100 produzidos pela máquina 2, 38 sobre 1000 dos parafusos produzidos por essa máquina, a máquina 2, eram defeituosos. E 962 sobre 1000 perfeitos. Ok? Tá anotando, né, gente, tudo isso? O desempenho conjunto das duas máquinas é classificado conforme o quadro, em que P indica a probabilidade de um parafuso ser defeituoso. Esse parafuso ser defeituoso, só deixando claro, ele pode vir da primeira máquina ou da segunda. Eu falei ou foi? Tá. Então vamos lá. O desempenho conjunto dessas máquinas em setembro pode ser classificado como. Então, gente, para fazer a questão, eu quero que você preste muita atenção aí. Ó. Isso é um resumo do que você anotou. A máquina 1 produz 54 sobre 100. Desses, 25 sobre 100 são defeituosos, que é a mesma que, evidentemente, perfeito será o que falta para completar os 1000. 975 são perfeitos. Na máquina 2, 46 sobre 1000 foram produzidos por ela. E desses 46 sobre 1000, a questão diz que 38 sobre 1000 eram defeituosos, restando 962 sobre 1000 para perfeitos, né? Veja se é verdade o que foi dito. Em setembro, a máquina 1 produziu 54 sobre 100 do total de parafusos produzidos pela fábrica, né? Só repetindo, tá, gente? Dos parafusos produzidos, 25 sobre 1000 eram defeituosos e, por sua vez, 25 sobre 1000 era defeituoso e 975 sobre 1000 era perfeitos. Vamos falar agora da máquina 2, né, gente? Da máquina 2, 38 sobre 1000 eram defeituosos, ou seja, ficou 46 sobre 100 para a máquina 2 e desse total, 38 sobre 100 eram defeituosos e perfeitos 962 sobre 1000. Carlos, aí o que é que eu tenho que entender, gente? A questão quer saber o seguinte, os parafusos defeituosos. Deixa eu só voltar para discutir uma coisa com você. Ele disse que na classificação, gente, a probabilidade de um parafuso escolhido ao caso ser defeituoso, se essa probabilidade ficar entre 0 e 2 sobre 100, é excelente. E péssimo se essa probabilidade de ser defeituoso ao acaso ficaria entre 8 sobre 100 e 1. Então vamos justamente agora mostrar como vai ser a ideia para resolver a questão, gente. Ó, qual a probabilidade de ser defeituoso vindo na máquina 1? 54 sobre 100, vindo da máquina 1. E veja por que eu multiplico, gente. Porque se vier da máquina 1, é 54 sobre 100. E ser defeituoso é 25 sobre 1000. A multiplicação ocorre porque eu faço uma suposição. Se vier da máquina 1, é 54 sobre 100. E ser defeituoso é 25 sobre 1000. Ao multiplicar, isso dá 1.350 por 100 mil. Da máquina 2, se vier da máquina 2, é 46 sobre 100. E ser defeituoso é 38 sobre 1000. Ao multiplicar, dá isso. Então, gente, se vier da máquina 1, é essa probabilidade. Ou, se vier da máquina 2, é essa aqui. Por isso que eu vou somar. Porque ele pode vir ou da máquina 1 ou da máquina 2. Ao somar, dá 3.098 dividido por 100 mil. Essa divisão, gente, 3.098 por 100 mil, eu posso simplificar por 1000, né? Para ficar 100 embaixo, né? Então, se eu simplificar por 1000 em cima e embaixo, eu vou ter 3,098 dividido por 100. 3,098 dividido por 100, quando você vai lá para a tabela,
ele vai ficar entre 2 sobre 100 e 4 sobre 100. Lá na tabela tem 2 sobre 100 e 4 sobre 100 que vai classificar como bom, tá certo? Então, ficando entre 2 sobre 100 e 4 sobre 100, ele é bom. Tá aqui, ó. Entre 2 sobre 100 e 4 sobre 100, ele é bom. Por isso que a alternativa correta é a B de bola. Carlos, achei interessante a questão. Então, Carlos, quando é que eu monto a árvore? Quando você não sabe de onde é que as coisas vão vir. Se vier da máquina 1, é uma coisa. Ou, se vier da máquina 2, é outra coisa. Por isso que você teve que fazer, gente, desse jeito. Mas vamos a mais uma questão na mesma linha para você ficar seguro? Renata está grávida e realizará um exame que detecta o sexo do bebê. Se vier da máquina 1, se vier da máquina 2, viu a analogia? Se o exame detectar que é um menino, a probabilidade dele pintar o quarto do bebê de azul é 70%. Ao passo que de branco é 30%. Ou seja, ou ela pinta de azul ou branco, em outras palavras. Mas, se o exame detectar que é uma menina, né, mas se vier da máquina 2, a probabilidade dela pintar o quarto do bebê de rosa é 60%. Contra 40% de brincar de branco. Então é assim, se for menino, ou ela pinta de azul ou de branco. Se for menina, ou ela pinta de rosa ou de branco. Tá aí as porcentagens. E aí ele dá um negócio muito interessante, sabendo que a probabilidade do exame detectar o menino é 50%. Então, se for menina, é 50%. A probabilidade de ser menino, 50%. Probabilidade de ser menina, 50%. Se for menino, a probabilidade de pintar de azul é 70% e branco 30%. Se for menina, que é 50% de chance, tem 60% de pintado de rosa e 40% de pintado de branco. Aí ele faz a pergunta muito interessante. Qual é a probabilidade de Renata pintar o quarto de branco? Olha a nossa árvore aí, gente. Ó. A nossa árvore de probabilidade. Probabilidade de ser menino, 50%. Ou ser menina, 50%. Se for menino, 70% azul, 30% branco. Se for menina, 40% branco, 60% rosa. Vamos ver se isso foi dito, né, gente, na questão. Olha aí, é exatamente o que está sendo dito no enunciado. Eu estou trazendo aqui de volta para você não ter que voltar, né? Ele diz, ó, tem 50% de chance de ser menino e 50% de ser menina. Se for menino, 70% para pintar de azul e 30% para pintar de branco. Se for menina, 40% para pintar de branco, está sendo dito aqui, e 60% para pintar de rosa. E aí eu pergunto a você, ele quer a probabilidade dela pintar de branco. Então vamos pensar comigo. Para chegar no branco, se for menina, 50%. Se for menino e branco, seria 50% vezes 30%, ou seja, 0,5 vezes 0,3. Se for menina e branco, eu terei 50% para menina, 0,5, e branco, 0,4, ao multiplicar 0,20. Ou seja, gente, o branco pode vir do menino, por isso que eu faço 50% de ser menino vezes 30% de ser branco, ou o branco pode vir da menina, 50% da menina e 40% de branco. Então, eu vou o quê? Somar, né? 0,15 com 0,20 dá 35%. Carlos, estou achando muito interessante essas questões de árvore. Vamos à nossa sétima questão. Questão de onde, gente? Do Enem. O que é que a questão número 7 me diz? A delegação esportiva de um certo país participou de uma festa e, involuntariamente, 4 jogadores do time de basquete, vá anotando, 4 do time de basquete, 5 do time de vôlei e 9 do time de futebol ingeriram uma substância proibida pelo Comitê Antidoping. Um jogador de cada time, ou seja, do basquete, do vôlei e do futebol, será sorteado para passar por um exame desse comitê. Considerando que o time de basquete tem 10 jogadores, gente, dos 10, quantos ingeriram? 4, a substância proibida. O de vôlei tem 12. No time de vôlei, quantos ingeriram a substância proibida? 5. E do time de futebol, que são 22, quantos ingeriram a substância proibida? 9. Ele quer saber o seguinte: considerando que o time de basquete tem 10, o de voleibol 12 e o de futebol 22, e ordenando-se os times pela ordem crescente de probabilidade de ser pego um jogador que tenha ingerido a substância proibida, tem-se. Galera, preste atenção. O que é a probabilidade?
é a razão, é a divisão, é o quociente do que ele deseja que seja pego, dividido pelo espaço amostral. Então, no basquete, são 10 jogadores. Quantos ingeriram? 4. Qual é a probabilidade de ser pego? 4 em 10. 0,40. Time de vôlei, são 12. Quantos ingeriram? 5. A probabilidade de ser pego é 5 em 12. Do espaço amostral do número de jogadores 12, se 5 ingeriram a substância proibida, a probabilidade é 5 sobre 12, que ao dividir dá 0,416 aproximadamente, ou 0,42. E o futebol, né, gente, são 9 em 22, que daria aproximadamente 0,41. Então eu pergunto a você, ele quer saber em ordem crescente de probabilidade. O basquete foi 0,40, o futebol 0,41 e o vôlei 0,42. Então a ordem crescente é a letra A. A probabilidade do basquete é menor que o futebol, que é menor que a do vôlei. Valores bem próximos, cuidado, letra A. De onde foi a questão, gente? Do Enem. Galera, a grande maioria esmagadora das questões, os eventos são chamados eventos independentes. Então, eu vou dar essa observação aqui, mas é muito importante que você fique atento a esse detalhe se der uma zebra, tá? Então, vamos comentar isso. Seja PA, a probabilidade de ocorrer um evento A, e PB, a probabilidade de ocorrer um evento de um mesmo espaço amostral. Esses eventos são independentes quando a probabilidade de que eles ocorram simultaneamente for igual ao produto de suas probabilidades individuais. Observe que eu já fiz isso em algumas questões anteriores. A probabilidade de ocorrer A e B, no caso do quarto da Renata, menino e branco, no caso das máquinas, dos parafusos, vindo da máquina 1 e defeituoso, quase sempre vai acontecer eventos independentes, tá certo? A probabilidade de ocorrer os dois simultaneamente é a probabilidade do primeiro vezes a probabilidade do segundo. Eu vou dar um exemplo para a gente ficar mais tranquilo. Numa urna tem 5 bolas brancas e 4 bolas pretas. Qual a probabilidade de retirarmos sucessivamente, sem reposição, 2 bolas pretas? Então vamos lá, gente. A urna são 9 bolas e eu tenho 4 pretas. Então, na primeira bola de ser preta, qual é a probabilidade? 4 para 9. E a segunda bola ser preta também, observe, tinham 9 bolas, reduziu para 8. Então, a probabilidade da segunda bola agora ser preta não é mais 4 em 9. Como agora tem 8 bolas, eu já retirei a primeira, e agora só tem 3 bolas pretas, a probabilidade da segunda bola ser preta é 3 em 8. Então, a probabilidade de ser a primeira bola preta e a segunda bola preta é a multiplicação deles. 4 nonos vezes 3 oitavos. Eu já fiz isso em algumas questões. Isso me dá 12 sobre 72, que ao simplificar dá 1/6. Ok? Bom, eventos mutuamente exclusivos é aquelas coisas em que não pode acontecer simultaneamente. Então, vamos ao exemplo. 2 eventos são eventos mutuamente exclusivos se eles não podem ocorrer ao mesmo tempo. Como assim, Carlos? Um exemplo disso é o lançamento de uma moeda, o qual pode resultar em cara ou coroa. Uma moeda pode dar ao mesmo tempo cara ou coroa? Não. Dessa forma, 2 eventos são mutuamente exclusivos quando não podem acontecer ao mesmo tempo. Formalmente, a interseção deles é 0. A probabilidade de ocorrer os dois ao mesmo tempo é 0. Então, gente, é impossível que uma moeda dê ao mesmo tempo cara e coroa. Se você tivesse com o princípio da incerteza de Heisenberg na física quântica, esse fenômeno precisaria ser revisto, tá bom? Quem entende física quântica sabe do que eu estou falando, mas não vem ao caso. Muito bem, Carlos. Então, para que a gente possa ainda tirar essa dúvida se é ou não independente, eu estou trazendo uma questão que vai lhe mostrar algo sobre isso. Aí a gente vai discutir, tá? Questão da UFRN. Questão número 8 diz assim: blocos lógicos é uma coleção de peças utilizadas no ensino de matemática. São 48 peças construídas combinando-se 3 cores: azul, vermelho e amarelo. Então, gente, pressupõe-se que são 3 cores, então vai ser 16 azuis, 16 vermelhos e 16 amarelas. Beleza? 4 formas: triangular, quadrada, retangular e circular. Então, se são 48 peças, seriam 12 triangular, 12 quadrada, 12 retangular e 12 circular. E 2 tamanhos, grandes e pequenos. Então, seriam 24 grande e 24 pequeno. E ainda 2 espessuras: 24 grossas e 24 finas. Ele faz essa combinação geral. Cada peça tem apenas uma cor, uma forma, um tamanho e uma espessura. Beleza até aí? Tranquilo, cara. Então tá aí. Esses são os blocos lógicos que fui buscar para você. Observe que
São 16 azuis, 16 vermelhos e 16 amarelas, tá? Muito bem. E tem 12 de cada forma aí. Muito bem, Carlos. Estou entendendo. Se uma criança pegar uma peça, ao acaso, a probabilidade dessa peça ser amarela e, olha o vezes aí, e grande. Então vamos lá, gente. Das 48 peças, como já foi dito, 16 são amarelas, pois existem 3 tipos de cores. E dessas, 8 são grandes, pois existem tamanhos grandes ou pequenos. Então a criança quer pegar a amarela e grande, então se de 48 peças são 16 amarelas e só tem 2 tamanhos possíveis, então teria 8 grandes e 8 pequenas, não é isso? Assim o número de peças amarelas e grandes será 8. Sim, porque de 48, 16 são amarelas. E das amarelas pode ser grande ou pequena, então das 48 só tem 8 que são ao mesmo tempo amarela e grande. Então a probabilidade de ser amarelo e grande será das 48, 8 amarelo e grande. Fazendo a probabilidade de A interseção G é 8 sobre 48 de 1/6. Observe que eu não usei o I aqui. Então eu concluí que tinham 8 peças das 48 amarelo e grande. Mas eu vou fazer agora pegando de ser amarelo e de ser grande e multiplicar, e você vai ver que vai dar o mesmo resultado, caracterizando assim eventos independentes. O que são eventos independentes? É quando a probabilidade de ocorrer os dois ao mesmo tempo é igual à probabilidade do primeiro vezes a probabilidade do segundo. Então vamos lá. Vamos fazer agora o seguinte. Quantas são amarelas, gente? 16 em 48. Não é isso? 48 peças, 16 são amarelas. Quantas são grandes? 24 em 48. Então entenda, do total de 48 peças, quantas são amarelas? 16 em 48. E do total de 48 peças, quantas são grandes? 24 sobre 48. 16 sobre 48 simplificando dá 1/3. 24 sobre 48 simplificando dá 1/2. Ser amarelo e grande é multiplicar as duas. Vamos multiplicar as duas? 1/3 vezes 1/2 dá 1/6. Esse resultado eu já tinha feito. Então, conclusão, gente. Os eventos ser amarelo e ser grande são independentes. Por quê? Porque ao fazer a probabilidade de ser amarela dentro do espaço amostral, 16 para 48 dá 1/3, e de ser grande dá 24 e 48 deu 1/2. Ao multiplicar, deu o mesmo resultado que eu já achei. Ou seja, são independentes. Percebeu? Mas deixa eu lhe dar uma dica. Não se preocupe com isso, porque quase sempre vai ser independente. Agora veja, mudaria o resultado, atenção, agora é sério, se ele tivesse perguntado qual a probabilidade de ser amarelo ou grande, aí eu faria união. Como é amarelo ou grande, gente? Probabilidade de A, união grande. É a probabilidade de ser A, que eu já calculei, 1/3, mais a probabilidade de ser grande, que eu já calculei, 1/2, menos a probabilidade de ser amarelo e grande, que eu já calculei, 1/6. Vixe, Carlos. Pois é, a probabilidade de ser amarelo ou grande seria 1/3 mais 1/2 menos 1/6. Tirando o mínimo, 6 dividido por 3 é 2 vezes 1 dá 2. 6 dividido por 2, 3 vezes 1 dá 3. 6 dividido por 6 dá 1 vezes 1 dá 1. Então a probabilidade seria 4/6. Então a probabilidade de ser amarelo ou grande é 2/3. Tá certo? Tá aí, muito interessante esse negócio de amarelo e grande e amarelo ou grande, ok? Fica para você revisar e fazer as observações, tá aí, gente. De ser amarelo e grande é 2/3, você pode dar uma verificada aqui e depois comparar. Essa questão do Enem, gente, eu considero uma questão muito interessante, porque se o aluno não prestar atenção, ele poderia ter perdido uma questão que é considerada de nível fácil para médio. Então, atenção, seja humilde em probabilidade, tá? Então, vamos discutir agora essa questão belíssima do Enem, que é a nossa questão 9. As 23 ex-alunas de uma turma que completou o ensino médio, gente, tá bem lógico que são 23 ex-alunas, há anos se encontraram em uma reunião comemorativa. Várias delas haviam se casado e tido filhos. A distribuição das mulheres, de acordo com a quantidade de filhos, é mostrada no gráfico. Então, são 23 ex-alunas, mulheres. Algumas têm filhos e outras que não têm. Vamos mostrar? Então, vamos lá. Olha, a quantidade de mulheres sem filhos. Atenção, são 8. Lembra que são 23 ex-alunas? Muito bem. Então, quantas mulheres não têm filhos? 8.
Quantas tiveram apenas um filho? 7. Quantas tiveram 2 filhos? 6. E quantas tiveram 3 filhos? 2. Se você somar 8 com 7, 15 com 6, 21 com 2, realmente bateu 23 ex-alunos. Muito bem. Um prêmio foi sorteado, não é entre todas as mulheres, é entre todos os filhos que vocês não sabem quantos são por enquanto. A probabilidade de que a criança premiada tenha sido um ou uma filha única é, ponto. Vamos descobrir então o espaço amostral, quantidade de filhos. Olhando para o nosso diagrama, né, gente? Vamos olhar para o nosso diagrama, deixa eu voltar. 8 mulheres não tiveram filhos algum. 7 mulheres tiveram um filho. 6 mulheres tiveram 2 filhos. E 2 mulheres tiveram 3 filhos. Então, a quantidade de filhos eu posso calcular assim. 8 mulheres não tiveram filhos, 7 tiveram apenas um filho, 6 tiveram 2 filhos e 2 mulheres tiveram 3 filhos. Ao somar isso aqui tudinho, gente, dá 25 filhos. Então entenda, o meu espaço amostral é a quantidade de filhos, que são 25. O que se deseja? Que seja um filho único. Então, dos 25 filhos, quantos são filhos únicos? 7, né? Ah, professor, é mesmo. 7 filhos são únicos. Então, dos 25, 7 são filhos únicos. 7 sobre 25. Então, cuidado. Por que é 7 filhos únicos? Porque são 7 mulheres que tiveram só um filho. Então, é 7 e 25. 7 e 25. A alternativa correta? Olha aí, tá vendo? Ó, 7 e 25. Teve até uma bomba aí. Então, me dá, a alternativa é. Observe que tem 7 sobre 23, questão que pode confundir. Com certeza, muita gente se atrapalhou. Então, gente, qual o segredo que eu digo a vocês das aulas de probabilidade? Humildade. Leia com muita atenção o que ele está pedindo na questão, ok? Então, vamos então à nossa questão número 10, também do Enem. Mais uma questão que se enquadra na humildade. Uma loja que comercializa celulares registrou, em uma campanha de lançamento, o número de compradores, femininos e masculinos, de um novo modelo de smartphone. O gráfico a seguir descreve o ocorrido nos 4 dias de pré-venda. Então, no primeiro dia, observe que o escuro é masculino e o clarinho é feminino. No primeiro dia, 150 homens comprou, 50 mulheres compraram. No segundo dia, o pretinho é o homem aqui, 200 homens, 150 mulheres. No terceiro dia, 350 homens, 400 mulheres. E no quarto dia, 300 homens e 600 mulheres. Observe que o total de homens são 150, com 200, 350, com 350, 700, com 300, tem 1.000 homens que compraram ao longo dos 4 dias. Mulheres, que é o cinzinha claro, 50 com 150, 200, com 400, 600, com 600. Então, tem 1.000 homens e 1.200 mulheres. Ok? Entendi, Carlos. Com o sucesso de vendas, a loja decidiu sortear um acessório para esse modelo de smartphone entre os compradores femininos e outro acessório entre os masculinos. Aí olha só a pergunta. Qual é a probabilidade de que um dos sorteados tenha feito sua compra no primeiro dia de pré-venda e outro no último dia de pré-venda? Qual o detalhe, gente? Se ele quer sortear um homem ou uma mulher, tem 2 possibilidades aí. Não sei se você percebeu. Se no primeiro dia eu considerar que é homem, no último dia tem que ser mulher. Ou, se no primeiro dia eu considerar que é mulher, no último dia tem que ser homem. Então, percebeu a história do ou? Então, explicando melhor. Vamos à solução. Inicialmente, percebemos, como já comentamos, que existem 1.000 homens, quando se somar os pretinhos, e 1.200 mulheres. O enunciado deseja que seja sorteado um comprador entre os homens e outro entre as mulheres, e que um dos sorteados tenha feito sua compra no primeiro dia e o outro no último dia. Por que tem 2 possibilidades, como a gente já comentou? Porque pode ser homem no primeiro dia e mulher no último. Ou mulher no primeiro dia e homem no último. As probabilidades serão então. Vamos começar. Primeiro caso. Homem no primeiro dia e mulher no último dia. Olhe para o primeiro dia. 150 homens dentro dos 1.000 compraram no primeiro dia. E 600 mulheres dentro das 1.200. Então veja, no primeiro maneira de calcular a probabilidade, eu vou considerar que no primeiro dia foi um homem e no último dia foi uma mulher. Probabilidade de ser homem, 150 dentro dos 1.000. E probabilidade de ser mulher, 600 dentro de 1.200. Fazendo as simplificações, 15 sobre 100 aqui e aqui 6 sobre 12.
Ao multiplicar, dá 90 sobre 1.200. Pronto. Essa é a probabilidade de ser homem no primeiro dia e mulher no último dia. E agora? Mulher no primeiro dia e homem no último dia. Ser mulher no primeiro dia, 50 dentre as 1.200 mulheres. E ser homem no último dia, 300 dentre os 1.000. Multiplicando aqui, gente, simplificando primeiro, 5 sobre 120, simplificando aqui 3 sobre 10. Isso dá 15 sobre 1.200. Gente, por que é ou? Porque ou é homem no primeiro dia e mulher no último, ou mulher no primeiro e homem no último. Então, somando os dois resultados, 90 sobre 1.200 mais 15 sobre 1.200 dá 105 sobre 1.200. Pelas alternativas, ele simplificou hoje, viu, gente? Isso é uma opção de quem está elaborando a questão. Ele foi simplificando, ou você já pode ver que é direto por 15, mas você pode ir devagar. Primeiro por 3, aí você vai ver que você chega a 7 sobre 80. Então, como eu fiz direto aqui, eu dividi por 15. Dividi 105 por 15 deu 7. 1.200 por 15 deu 80. 7 sobre 80. Ei, gostou da questão? Anote aí, né? Questão top. Sou seu fã, viu, meu irmão? Quero você tirando dúvidas comigo. Mais uma questão do Enem. Ei, Carlão, muita questão do Enem hoje, né? Pois é, gente. Veja a importância da nossa aula para o Enem. Um adolescente vai a um parque de diversões, tendo prioritariamente o desejo de ir a um brinquedo que se encontra na área 4. Vamos mostrar já já a figurinha. Dentre as áreas 1, 2, 3, 4 e 5 existentes. O esquema ilustra o mapa do parque, com a localização da entrada, das 5 áreas com os brinquedos disponíveis e dos possíveis caminhos para chegar a cada área. O adolescente não tem conhecimento do mapa do parque e decide ir caminhando da entrada até chegar à área 4. Gente, é muito importante que nas nossas aulas você já baixe os slides que estão na descrição antes de assistir a aula, ou até mesmo a lista com os exercícios que estão no PDF, porque isso facilita, tá? Para a gente não ter que ficar voltando a questão que pode confundir um pouco. Então, a ideia é, ele quer que o menino chegue até a área 4. Muito bem, então ele está aqui na entrada, então o menino tem que chegar na área 4. Então veja que tem 5 áreas aqui diferentes, inclusive a 4. Suponha que relativamente a cada ramificação, ou seja, gente, quando ele entra aqui, ele já tem duas possibilidades, ou ele vai subir ou ele vai descer. Quando ele vem por aqui, ou ele vai para a área 2 ou segue esse outro caminho. Quando ele vai passando aqui, ou ele vai direto ou vem para cá. Então, suponha que relativamente a cada ramificação, as opções existentes de percurso pelos caminhos apresentam iguais probabilidades de escolha. Aquela história do aqui provável que eu falei, que a caminhada foi feita escolhendo ao acaso os caminhos existentes e que ao tomar um caminho que chega a uma área diferente da 4, ele passa por ela ou retorna. Muito bem, cara. Nessas condições, a probabilidade dele chegar à área 4 sem passar por as outras áreas é e sem retornar. Então ele não quer que ele entre numa área que não pode e nem passe ele não quer que passe por essas áreas e também não retorne. Ou seja, só indo para frente, em outras palavras. Então, gente, vamos lá. Eu quero que você pause o vídeo e observe com muita atenção o que eu vou fazer, tá? A partir da entrada, sempre teremos em cada ramificação uma divisão por igual das possibilidades. Então, atenção, eu vou considerar aqui a entrada e eu quero que você, gente, veja que eu estou criando um caminho vermelho e um caminho azul. Já vou adiantar isso, tá? Olha o caminho vermelho, gente. Quando ele entra aqui, ele tem 1/2 de chance de subir por aqui e 1/2 de chance de descer aqui. Vamos logo para o caminho vermelho. Então, 1/2 para cá e 1/2 para cá. E quando chega aqui, tem 1/2 para cá e 1/2 para cá, porque são duas divisões. E quando chega aqui, é 3. Então, é 1/3, 1/3 e 1/3. Então, eu pergunto a você, caminho vermelho, tá? Eu teria 1/2 para subir aqui, mais 1/2 para cá e 1/3 para cá. Eu estou dizendo mais, mas é I, viu? É 1/2 e vir por aqui e vir por aqui. Então, você já sacou que eu vou multiplicar, né? Pelo caminho azul, eu vou detalhar isso daqui a pouco, tá? Pelo caminho azul, eu teria 1/2 para cá, aí quando chega aqui, 1/2 e 1/2. Aí esse 1/2 veio para cá, quando chegou aqui, 1/2 para lá e 1/2 para cá. Então, gente, eu só posso seguir ou pelo caminho vermelho, que eu vou direto para a região 4, sem passar por nenhuma nem retornar, ou vou pelo caminho azul, sem passar por nenhuma das outras áreas. Olha o que foi que eu fiz aqui para a gente fazer um resumo. Pelo caminho vermelho eu teria 1/2 aqui e 1/2 aqui e 1/3 aqui. Eu multipliquei tudo, deu 1 sobre 12. Ou
porque ou eu vou por cima para chegar em 4, ou vou por baixo para chegar em 4. Por baixo eu teria 1/2 vezes aí 1/2, que é isso aqui tudinho, né? Vezes 1/2 daria 1/8. Então, ou vou por cima, ou vou por baixo, eu somo. Ah, Carlos, você multiplicou porque era aí, né? Vou por aqui, e por aqui, e por aqui. Mas ou vou por cima ou vou por baixo, eu somo. 1 sobre 12 mais 1 sobre 8, humildade, 24 é o mínimo. 24 por 12 é 2 vezes 1 dá 2. 24 por 8 é 3 vezes 1 é 3. 5 sobre 24. Tem essa resposta, gente? De onde é a questão, gente? Diga para mim, olha para mim de onde é a questão. Do Enem, gente. Show de bola. Mais uma do Enem. Ei, Carlos, que ruma de questão do Enem. Gente, análise combinatória e probabilidade, se o Enem que você está fazendo ainda tem mais ou menos 45 questões, cai de 5 a 6. Ou, em outras palavras, é entre 10% e 15% do total de questões do Enem. 12. Numa escola com 1.200 alunos, foi realizada uma pesquisa sobre o conhecimento desses em 2 línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Vá anotando. 1.200 alunos, pesquisa sobre o conhecimento de 2 línguas estrangeiras, inglês e espanhol. Nessa pesquisa, constatou-se que 600 alunos falam inglês. Ótimo. 500 falam espanhol. E 300 não falam qualquer um desses idiomas. É parecido com a primeira questão, né, gente? Pois é. Escolhendo-se um aluno dessa escola ao acaso e sabendo que ele não fala inglês. Eita! Anote aí. Toda vida que diz assim, sabendo-se, sabe-se, dado que, probabilidade condicional. Ei, anote. Probabilidade condicional, palavra-chave, sabe-se, foi dado, constatou-se, sabendo-se, condicional. Ou seja, dos 1.200 alunos, sabe-se que ele não fala inglês. Então, meu espaço amostral não é mais 1.200. É restrito à quantidade de alunos que não falam inglês. Lembra que antes da palavra probabilidade tem um espaço amostral? Qual a probabilidade? Então, antes dele, o meu espaço amostral é o aluno não falar inglês, é o denominador. E o evento desejado é o que fica no numerador, fala espanhol. Então, dentre todos os alunos que não falam inglês, que é o espaço amostral, ele deseja saber aqueles que falam espanhol. Muito bem, Carlos. Então, tá aí as alternativas, vamos então discutir. Eu não sei a quantidade de alunos que falam inglês e espanhol. Sempre em questões de conjuntos eu começo pela interseção. Inglês e espanhol eu não sei, X. Mas os que falam inglês são 600. Como aqui já tem X, 600 menos X vem para cá. Espanhol são 500. Como aqui já tem X, aqui fica 500 menos X. A questão disse que 300 não fala nenhuma. Cara, então eu consigo achar X, gente, né? Essa questão é uma questão de conjuntos, né? No primeiro momento. Como é que a gente vai achar X, né? Então vamos achar X. Eu vou fazer 600 menos X, mais 500 menos X, mais 300 tem que dar 1.200. Porque o total dos alunos que falam apenas inglês, que falam inglês e espanhol, os que falam apenas espanhol com o que falam nenhuma delas, tem que dar 1.200. Somando isso aqui tudinho, gente, menos X corta com mais X, 600 com 500 com 300 dá 1.400. Menos X igual a 1.200. Então, X é 200. Vamos substituir X por 200 aqui, ó. Vou fazer, tá? X por 200. Atenção. Bota aí, Carlos. X por 200. Pronto. 600 menos 200. 200 e 500 menos 200. Vamos fazer a continha. 600 menos 200 vai dar 400. 500 menos 200 vai dar 300. Fiz aí para você, ó. Pronto. Agora preste atenção. Atenção. Momento importante agora. Cai demais, demais, gente. De acordo com o enunciado, escolhendo-se o aluno dessa escola ao acaso, sabendo-se que ele não fala inglês. Galera, olhando aí para o diagrama, quantos alunos não falam inglês? 600. Tá aqui. É os que não falam inglês. Muito bem. Qual a probabilidade de que esse aluno fale espanhol? Então, desses 600 que você está vendo aqui, que é o espaço amostral, quantos falam espanhol? 300. Esses aqui, ó. Porque esses 300 não falam nem inglês nem espanhol. Entendi, cara. Então, quando ele diz sabendo, você reduz o espaço amostral. Então, quando ele diz sabendo que o aluno não fala inglês, eu vou ter que tirar esses 600 que estão dentro da bola do inglês. Ficou 600 aqui do lado de fora. E dos 600, ele quer saber quantos falam espanhol. Apenas 300, porque 300 não fala nenhum dos dois. Então, 300 sobre 600, simplifiquei 1 sobre 2, letra A. Pois é, cara. Enem, né?
Gente, mais uma questão que vai tratar da probabilidade condicional, agora misturando com a árvore das possibilidades. Lembra da questão do quarto de Renata? Lembra da questão das máquinas 1 e 2 lá do Enem? Então, eu trago essa questão para você, porque ela vai misturar, ela vai trabalhar com a condicional e a árvore de probabilidade. Vamos fazer, ver se você está afiado? Questão do IME, militar. O time de futebol X irá participar de um campeonato, no qual não são permitidos empates. Em 80% dos jogos, X é favorito. Parou. Se em 80% dos jogos ele é favorito, em quantos ele não é? 20, que é o que falta para 100%. É verdade. A probabilidade de X ser o vencedor do jogo, quando ele é favorito, é 0,9. Então, quando ele é favorito, que é os 80%, a probabilidade dele ser o vencedor é quanto, boy? 0,9. Você é show, viu? Quando o X não é favorito, que é os 20%, a probabilidade dele ser o vencedor é de apenas 0,02, gente. Atenção agora. Em um determinado jogo de X contra Y, o time X foi o vencedor. Então ele está dizendo que o time X foi o vencedor. Qual a probabilidade dele ter sido o favorito? Vamos fazer bem devagarinho, né, gente? A nossa árvore. Veja se está certa aí a nossa árvore. Vamos discutir a nossa árvore aí, né, gente? Favorito, 80%. Não ser, 20%. Já estou transformando aqui em decimal. 80% é 0,8. Não ser, 0,2, 20%. Quando ele é favorito, a questão diz que ele tem 90% de chance de ganhar. 0,9, 90 sobre 100. E de perder, 10%, 0,1. Quando ele não é favorito, a questão diz que ele só tem 2% de chance de ganhar, 0,02. E de perder, evidentemente, 98%. Eu digo evidentemente porque a soma tem que ser 100%, né, gente? 0,98. Então preste atenção. A questão diz sabendo-se que ele venceu. Então vamos pegar aqui, gente, a probabilidade dele vencer. Eu pego 80% de ser favorito com 90% de vencer. Então 0,8 vezes 0,9. Ele tem 0,720 chance de vencer. Ou, mesmo ele não sendo favorito, ele pode vencer. Qual a probabilidade? Vencer aqui embaixo. Ó. É pegar 20% aqui embaixo. Lembre que você tem que começar lá do início, aí vai multiplicando. Ó. 20%, que é 0,2, vezes 0,02. Cuidado com a multiplicação, dá 0,04. Então eu pergunto a você, qual espaço amostral vencer? Que ele disse que ele venceu, sabendo que ele venceu. O meu espaço amostral, então, vai ser o quê? 0,720 mais 0,04. Mas por que você concluiu isso, cara? O enunciado afirma que ele venceu, ou seja, sabendo-se que ele venceu. Quando eu digo que ele venceu, sabendo-se que ele venceu. Probabilidade condicional, 0,724. Mas o que é que se deseja, cara? Que dentro desse espaço amostral ele tenha sido favorito. Ele foi favorito só aqui em cima. Então, dentro do 0,724 que ele venceu, enquanto ele foi favorito? 0,720. Então, a probabilidade é 0,720 por 0,724. Eu multipliquei por 1.000, 720 por 724 e fui simplificando, gente. Por 4, 180 sobre 181. Nós temos essa alternativa aí, gente. Chega de um pipoco, né? Letra C. Muito bem, Carlos. Então vamos agora à nossa última questão da primeira parte de probabilidade, né? 1 hora de duração nessa nossa primeira parte de probabilidade, questão da Universidade Federal, lá do Rio Grande do Sul. Acompanhe comigo para a gente fechar a nossa primeira aula. Um painel é formado por 2 conjuntos de 7 lâmpadas cada uma, dispostos como na figura 1. Já vou mostrar a figura. Pronto, 7 lâmpadas cada uma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui também tem 7. Muito bem. Gostei, cara, que você mostrou. Cada conjunto de lâmpadas pode ser aceso independentemente do outro, bem como as lâmpadas. Epa, independente eu vou multiplicar. Quase sempre a gente faz isso, 99,9%. Bem como as lâmpadas de um mesmo conjunto podem ser acesas também de forma independente uma das outras, formando ou não números. Estando todas as lâmpadas apagadas, procede-se o acendimento, ao acaso e ao mesmo tempo, de 5 lâmpadas no primeiro conjunto. Então, gente, quantas lâmpadas tinham? 7. Eu acendi quantas? 5. Muito bem. E 4 no segundo conjunto. Das 7 eu vou acender 4. Muito bem. A probabilidade de que apareça o número 24. Gente, só existe uma chance de aparecer o número 24. É se acender essas 5 lâmpadas aqui e 4 aqui. Observe que ele diz que ele acendeu 5 lâmpadas no primeiro e 4 no segundo. Mas as 5 que acendeu não é obrigado que sejam as que estão na figura 2. Ele quer que isso aconteça. Então, deixa eu deixar claro. O evento desejado é 1. Só existe uma chance de ser 24.
É se for as 5 aqui, as 4 aqui. Ah, Carla, então qual seria o espaço amostral? Olha a nossa aula de combinação. Você está sendo humano, né? A gente vai ter uma aula de probabilidade daqui a pouquinho só falando de análise de probabilidade. Perceba que existem 7 lâmpadas que podem ser acesas em cada conjunto. Onde será escolhido 5 na primeira. Então, na primeira, de 7, eu vou escolher 5. E na segunda, de 4, eu vou escolher 7. Isso é o meu espaço amostral, gente. Todas as maneiras possíveis de se acender 5 lâmpadas dentre 7 na primeira e de 4 dentre 7 na segunda. Eu falei, foi? Pois é, o meu espaço amostral é combinação de 7 para 5 vezes combinação de 7 para 4. Combinação de 7 para 5, gente, é a mesma coisa de combinação de 7 para 2, para a gente fazer pelo aquele método que a gente aprendeu. E combinação de 7 para 4 é a mesma coisa de combinação de 7 para 3. Então, quando eu digo combinação de 7 para 5 vezes combinação de 7 para 4, é a mesma coisa de 7 para 2 vezes 7 para 3. Combinação de 7 para 2, ó, o 2 fatorial embaixo e em cima 7 vezes 6. Combinação de 7 para 3, 3 fatorial embaixo e o 7 diminui 3 vezes. Isso aqui vai dar 21, 42 por 2. Isso aqui vai dar 35. Então, gente, o meu espaço amostral existe em 735 maneiras de acender 5 lâmpadas dentre as 7 na primeira e de 4 dentre as 7. O que eu desejo? Que seja 24. Só existe uma maneira de aparecer o número 24, a que está mostrada na figura. Então, a probabilidade é 1 sobre 735. Letra A. Toca aqui, meu irmão. Que questão show. Olha o cachorrinho bonitinho. E aí? E aí? Tá preparado para a luta? Foi só a primeira das 3 aulas, tá, gente? De probabilidade. Gente, top, viu? Tenho certeza que você vai ficar muito craque nesse assunto. Até a nossa próxima aula.